Bom dia, irmãos. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Estamos estudando neste mês de dezembro o tema relativo ao Natal e ao nascimento de Jesus Cristo. O texto da nossa lição encontra-se em Mateus, no capítulo 2, no verso 1 a 12. Ele narra a visita dos reis magos diante de Jesus. Vamos iniciar então esta lição com uma oração. Senhor Deus que estás nos céus, obrigado por estarmos aqui reunidos em escola dominical. Venha abençoar, Senhor Deus, a cada um dos ouvintes, a cada um dos alunos desta escola. Se conosco, Senhor, ainda no dia de hoje, nós oramos pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mateus capítulo 2, versos 1 a 12, eu quero destacar o verso número 2. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Jesus havia nascido em Belém da Judéia, estava ali naquele momento sob a autoridade do rei Herodes. Herodes era o rei, era a sua dinastia que governava a região da Judéia, e ele ficou sabendo do nascimento desta criança, mas ficou sabendo por causa de acontecimentos que haviam ali. Haviam alguns sinais nos céus, movimentos da natureza, movimentos de estrela, e aquilo despertava uma curiosidade muito grande. Toda vez que havia esses sinais da natureza, era porque um determinado evento, um determinado fato iria acontecer. E eles começam então a pesquisar do que se tratava este evento. E ele é surpreendido então por esta visita, a visita que ele recebe destes reis magos que procuravam uma criança, mas uma criança que teria uma missão especial, uma criança que seria o rei dos judeus. Herodes, então, que estava no governo, exercia o seu poder político ali naquele momento. Ele ficou preocupado, ficou inseguro sobre o que ele iria fazer diante do nascimento de um novo rei, um rei que era esperado pelos judeus que estavam ali sobre a dominação do Império Romano. E começa então uma série de questionamentos a estes magos que estavam ali a visitar. O rei fica alarmado e ele começa então a fazer a sua pesquisa. Ele convoca os seus oficiais, os seus assessores, os profetas, consultam ali todos os teólogos da época para descobrir sobre a que se referia aquele fato. E eles explicam então, estes assessores do rei, que dentro da tradição do Antigo Testamento, dentro da tradição da religião judaica, haveria de nascer um Messias, haveria de nascer um libertador que era compreendido como um libertador político, aquele que iria tirar a Judéia da dominação do Império Romano. Este era o grande medo do rei. O rei governava sob o apoio do Império Romano, havia ali recebido de presentes dos imperadores romanos o seu governo sobre toda a região da Judéia. E ele, preocupado então, questiona a estes magos, onde está esse rei, como que ele faria para encontrar este rei, e diz até a estes magos, a estes visitantes que estavam ali, que queria também conhecê-lo, porque também queria adorá-lo. Os magos então dão aquelas informações ao rei e partem à procura do menino recém-nascido. E seguem os sinais que estão no céu, seguem os sinais de uma estrela, de tal forma que a estrela apontaria para o nascimento do menino, para o nascimento daquele que seria o rei libertador, que seria o Messias de Israel. Eles, na sequência da narrativa, eles encontram posteriormente este menino, eles dão-lhe presentes, eles o adoram, prestam as suas homenagens e, desconfiando daquelas intenções do rei, mudam o seu caminho, mudam o seu retorno
e de tal modo que, ao retornarem, não precisem se encontrar com o rei e não precisem dar informações sobre o local em que estava o menino. O rei Herodes, então, desconfiado, né, desta situação, porque os magos não voltaram, passa então a perseguir os recém-nascidos e faz um decreto dizendo que todos os meninos que estavam ali naquela região, todos os meninos da cidade de Belém deveriam ser mortos. Todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, inferior a 2 anos de idade, seriam mortos, para que também morresse este rei, morresse este futuro rei de Israel, o menino que seria o Messias. Esta é a narrativa de Mateus, narrativa só encontrada aqui por este evangelista. Veja bem que a narrativa, ela começa mostrando a autoridade do rei, a autoridade de Herodes. Sob a autoridade de Herodes, aquela criança corria um perigo de vida. Ela iria morrer, ela iria morrer e a sua missão não seria realizada. Mas diante de tudo isso, a gente vê a presença de Deus e a mão de Deus dirigindo o caminho do seu povo, dirigindo a vida das pessoas, o propósito de Deus para com seu povo, para com seus servos. A gente fala normalmente que Deus tem um plano, o seu plano, o plano da salvação, o plano de salvação para cada um. Numa linguagem teológica, toda vez que a gente fala do plano de Deus, o plano de Deus para as nossas vidas, nós estamos falando dos decretos de Deus. Os decretos que Deus fez desde toda a eternidade, de tal forma que todas as coisas estão acontecendo sob a providência divina. Tudo aquilo que acontece, acontece sob a direção de Deus, sob a soberania de Deus. E Ele vai dirigindo as nossas vidas, Ele vai dirigindo os nossos passos, Ele vai guiando o nosso caminhar, o caminhar do povo de Deus, o caminhar da igreja cristã, o caminhar do seu povo na sua missão. De tal forma que o mal que há no mundo, o mal que muitas vezes nos assola, o mal dos impérios do mundo não nos atingem, não podem fazer sombra à glória de Deus, não podem diminuir os planos de Deus. Os planos de Deus têm a mais absoluta primazia e Ele não se deixa ser dominado. Deus guia o seu povo, Deus guiou o menino que seria o Messias, Deus guia a caminhada da igreja até os nossos dias, de tal forma que nós seremos sempre, como igreja, como povo de Deus, preservados do mal. Nós podemos dizer então que Deus tem um propósito, o seu plano eterno, o seu decreto, e Ele vai dirigir toda a nossa dívida. Esse propósito de Deus sempre vai ser cumprido, e ele foi cumprido na vida de Jesus. Propósito este de Deus que se realiza também através da sua providência, a providência para com todo o povo de Deus, a providência para com toda a humanidade, o caminhar dos povos, o caminhar dos países, dos reinos, e a providência especial de Deus que Ele tem para com seu povo, para que Ele tem com a igreja. Isso a gente vê claramente aqui neste capítulo número 2. O menino nasce, o menino corre o perigo de vida, o menino está sob o poder de Herodes, mas nada daqueles intentos do mal, aqueles intentos de Herodes vão ser realizados. O menino vai ser salvo, aquela matança, a matança dos inocentes, a igreja cristã posteriormente considerou que essas crianças que morreram ali foram os primeiros mártires da igreja, né? Os mártires inocentes que morreram naquele período, naquela época, em Belém. E lá, se o Evangelho de Mateus, então, começa nesse capítulo 2, sob a autoridade do rei, o rei do mal, Jesus, que sobrevive a este episódio, a este fato, que vai realizar toda a sua caminhada, todo o seu ministério, vai fazer os seus sinais, vai ser reconhecido como o verdadeiro Messias de Israel. Lá no final
do livro de Mateus, no capítulo 28, Jesus de novo vai falar sobre a autoridade, só que aí é a sua autoridade que ele vai destacar. Então ele diz lá em Mateus capítulo 28, ao comissionar o seu povo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tenho toda a autoridade, todas as coisas ocorrem de acordo com o eterno propósito de Deus. E nessa autoridade que lhe é dado, nessa autoridade de Jesus, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, como uma missão a todos os cristãos e uma missão a toda a igreja. Então este é o primeiro ponto deste capítulo que eu quero destacar, Mateus 2, 1 a 12. Todas as coisas ocorrem de acordo com o propósito de Deus, todas as coisas são realizadas para o cumprimento do seu desígnio, conforme Paulo ensina também lá em Romanos. Mais uma segunda questão que é importante a gente ver neste texto é aqueles títulos pelos quais Jesus vai ser conhecido. Jesus era o menino Deus, o menino Messias que havia nascido, o menino que era o Messias, que era o libertador político e era esperado como libertador político de Israel. Esta era a preocupação do rei. Primeiramente, ele era o Messias que quer dizer ungido de Deus, como era ungido todos os reis de Israel, os reis de Judá. E esse Messias iria fazer a libertação. Havia então essa esperança de libertação política. Mas Jesus, diante do seu ministério, na sua vida terrena, não dizia, não se considerava o Messias, não falava, não deixava claro às pessoas que ele também era o Messias. Ele usava um outro nome para se identificar, para identificar a si mesmo e para identificar a sua missão. Ele dizia que era o Filho do Homem. É uma outra referência que ele faz com base no ensino dos profetas. Ele vai fazer então essa referência lá ao profeta Daniel. Daniel é um dos profetas que destaca este aspecto, Dizia lá Daniel que no final dos tempos o reino seria, tudo seria governado por Deus, tudo estaria sob a autoridade e o reino de Deus, e haveria um filho do homem, um ser celestial que desceria do céu para governar o mundo. Jesus, na sua missão, enfatiza a si mesmo como sendo o filho do homem. Assim, quando seus discípulos chegam a ele e dizem: você é o Messias, é você o verdadeiro Messias de Israel, pelos sinais que você faz, pelos milagres que você está fazendo na sua missão, Jesus diz: eu sou o Filho do Homem. O Filho do Homem, ele desce do céu, ele vem para pregar, ele vem para servir e cumprir a sua missão. Jesus sempre entendeu a sua missão como sendo a sua missão de serviço ao próximo, serviço ao reino, serviço à causa da expansão do reino de Deus e a pregação desse reino com seus sinais e com seu testemunho. Muitas vezes os discípulos não compreendiam o que ele queria dizer, referiam-se a ele como Messias, esperavam o Messias e, no entanto, estavam diante daquele que se dizia o Filho do Homem. Que Filho do Homem era este? Eles se perguntavam. Qual é a relação que ele estabelece entre a sua missão e a missão do Filho do Homem? A gente vê isso também destacado lá no Evangelho de Marcos, quando o mais importante, diz Jesus, é servir. Não vim para servir, diz Jesus, mas para ser servido. Então, essa missão cristológica, essa missão do Cristo, essa missão do ungido de Deus que vem para salvar a humanidade, começou a ser compreendida lá como sendo aquela missão do Messias que viria, aquela missão do Filho do Homem. E pelos seus sinais, por tudo o que ele fazia, Jesus então começa a ser considerado como sendo o Salvador e vai receber, na caminhada da igreja cristã, vai ser reconhecido como o Senhor que era o título em grego é Kyrios. Kyrios
era o Senhor, era o imperador, a referência ao imperador que governava o mundo, que governava ali o Império Romano. Havia a religião de adoração do ser político, do ser do imperador. Todos se curvavam em adoração. E quando estavam diante do imperador, estavam diante do próprio Filho de Deus, o Filho da divindade. E este título vai ser aplicado também a Jesus. Paulo vai destacar muito isto. Paulo, quando escreve lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo então começa a explicar que Jesus, que era ungido, que era o Messias, veio da descendência de Davi. Esta descendência de Davi fazia com que ele fosse compreendido como sendo o Filho de Deus, aquele que tinha a realeza, aquele que estava no governo de todas as pessoas. E este Filho de Deus, esta realeza, era adorado então como o Senhor absoluto de todas as coisas, como sendo o eterno Deus, os mesmos atributos de Deus, a mesma glória de Deus, a mesma divindade de Deus vai ser aplicado então a Jesus, aquela pessoa que estava ali, aquela pessoa humana e que se tornou então o Filho de Deus. Todos estes títulos então são aplicados a Jesus. Paulo destaca isso nas suas epístolas. Paulo destaca lá em Romanos, no capítulo 1, o Filho de Deus, o Messias, o Quírios, o Senhor absoluto. Tudo isso expressa então o fato de que Cristo está elevado à direita de Deus. Cristo, elevado à direita de Deus, intercede atualmente pelos homens na sua condição de glorificado. Jesus não é uma realidade do passado, mas Jesus é uma realidade do presente. Jesus está vivo, Jesus entra em relação conosco. O crente pode dirigir-lhe orações. A igreja pode invocá-lo em seu culto porque ele está ali presente. Com o título de Quírios, então, atribuído a Jesus, os mesmos nomes de Deus são dados a Cristo. Cristo era chamado lá no Antigo Testamento como sendo o Senhor, Adonai. O apóstolo João fala que Jesus é o Verbo divino, é o Logos de Deus que estava presente em toda a criação. Paulo destaca isso lá na sua carta aos Filipenses. Paulo ensina lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 10 a 11, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Quírios, Jesus Cristo é o Senhor. Todos estes títulos, então, todos estes títulos que nós chamamos de os títulos cristológicos que o Senhor recebeu, que Jesus recebeu, permitem que a gente possa desenvolver a nossa fé, permite que a gente possa fazer os nossos estudos, compreender a pessoa de Jesus, aplicar estas diversas facetas do ensino de Jesus às nossas vidas. Entendemo-lo como sendo o Messias de Israel, o Messias que vem, o Messias que virá. Neste tempo do advento nós comemoramos a vinda do Messias, comemorando o seu nascimento, mas nós esperamos o retorno de Cristo como sendo o verdadeiro Messias. Também nós podemos fazer os nossos estudos, as nossas orações ao Filho de Deus, como destaca o evangelista Marcos, abre o seu evangelho dizendo: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é igual a Deus. É a mesma coisa lá que fala o autor da carta aos Hebreus. Jesus é o esplendor da glória de Deus, reflete toda a glória de Deus, porque Jesus é o mesmo Deus. Este Jesus como Deus, não compreendido lá pelas pessoas do passado, não aceito pela humanidade, é o Senhor absoluto de todas as coisas, o Senhor absoluto da história, onde toda autoridade lhe foi dada. Jesus, o Messias, Jesus o Senhor, Jesus o Filho de Deus,
Jesus, o Filho do Homem, identificando-se conosco através da sua humanidade, nos libertando do pecado e sendo também o nosso Redentor. Podemos, através do Novo Testamento, da leitura do Novo Testamento, estudar então toda a obra de Jesus, todo o seu ministério, toda a vida, destacando estes títulos, destacando as referências a estes títulos que se encontram nos Evangelhos e que se refletem lá nas epístolas do Novo Testamento, né? Tentando compreender cada um destes aspectos do ensino de Jesus e aplicando este ensino à nossa vida. Jesus como sendo o Filho de Deus, Jesus como sendo o verdadeiro Messias, o verdadeiro Rei ungido que vem nos trazer então a salvação, salvação como sendo aquela libertação dos pecados, aquela libertação do império das trevas, aquela libertação do mundo. Que a gente então, como igreja cristã, como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo, possa então compreender este aspecto do Evangelho, possa comemorar este nascimento de Jesus Cristo mais uma vez, possa aplicar estes ensinos para as nossas vidas, né? Que nós possamos assim, conhecendo todos estes títulos de Jesus, estes nomes pelos quais Jesus foi identificado através da história, fazer a nossa caminhada cristã, o cumprimento da nossa missão, missão de evangelização, missão de transmissão do Evangelho a todas as pessoas e levar a palavra da igreja ao mundo, a palavra de conforto, a palavra de refrigério espiritual a todos aqueles que necessitam. A gente vê então aqui em Mateus que sob a autoridade de Herodes, o menino foi salvo, nada do mal, nada dos intentos do mal prevaleceu. E o Evangelho termina sob a absoluta autoridade de Jesus. Toda autoridade me foi dada. Todas as coisas caminham para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que cumprem o seu propósito. Essa é a nossa missão, essa é a nossa caminhada, que nós possamos então estudar estas palavras do Evangelho, estas palavras do Cristo e aplicá-las assim em nossa vida. Que o Senhor fique conosco, que Cristo fique conosco, que Ele eleve sobre nós o seu rosto, nos dê a bênção, nos dê a paz. Esta é a nossa meditação para hoje, o segundo domingo do Advento. Obrigado. Amém.